Hello, my best friends forever. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão vendo o vídeo. Hoje a Grazi tá aqui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula então, Grazi. Primeiro, prece. Não pode esquecer. Se pausem o vídeo, façam a prece, nós vamos fazer aqui também. Né? A gente sempre faz uma prece antes de iniciar, mas a gente pausa o vídeo e faz junto com vocês para ter essa conexão, né? Então nós vamos fazer a prece. Prece feita, vamos começar a aula. Quer explicar, Grazi, como que vai ser? A gente vai fazer uma brincadeira, uma dinâmica. João Lucas, põe esse trem silencioso, abaixa tudo. Se tocar mamãe te ama, tá? Love you. Gente, vocês cortam isso? Não sei. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o espiritismo. Falar um pouquinho de como surgiu o espiritismo, algumas coisas bem importantes da história do espiritismo. Mas a gente vai fazer slime quando a gente fala de espiritismo, pra ficar uma coisa bem legal. A colinha já tá aqui, né, gente? Que é muito legal. Então, como é que a gente vai iniciar, tia Sheila? São 8 perguntas e a gente vai tirar pedra, papel, tesoura pra ver quem começa. Quem ganhar agora no pedra, papel, tesoura vai começar e vai ficar com as perguntas ímpares e a outra vai ficar com as perguntas de número par. E a Bruna fará as perguntas pra gente responder. Então, vamos cada lá. itemzinho a gente ganha. A Sabrina, desculpa. E cada item tem um númerozinho e a gente vai ganhar um item pra colocar no nosso slime. Vamos ver se ele vai ficar bonito, se ele vai ficar esquisito. Vamos ver qual slime que vai dar certo, que vai ficar bonito ou que vai dar errado e ficar esquisito. Então, bora lá. Pedra, papel, tesoura. Ganhei! Eu coloquei tesoura e ela papel, ganhei. Então, eu começo. Pergunta número 1. Quando surgiu a comunicação com os espíritos? Quando surgiu a comunicação com os espíritos? Desde sempre, né? Desde o início da humanidade. A gente tem exemplo, lá com Moisés, ele já se comunicava com o plano superior, né? Quando ele recebeu os 10 mandamentos, quando ele recebeu as orientações que foram guiando ele. Então, a gente pode entender que a comunicação com os espíritos existe desde o início da humanidade. Tá certo? Certinho. O que eu ganhei? Número 1. Tinta roxa. Ganhei uma tinta roxa. Uhul! Vou colocar aqui no meu slime. A tinta não quer cair. Isso não. Olha, tá ficando bem bonito o meu slime. Parecendo uma capinha de uva. Então, próxima pergunta. Fale um pouco sobre as irmãs Fox. As irmãs Fox, elas, quando eram pequenas, ela e a família delas mudaram para uma casa que já tinha a fama de ser mal assombrada, aquela casa que elas mudaram. E eles sempre ouviam uns barulhos muito estranhos naquela casa. Até que um dia eles resolveram desafiar quem estava fazendo aquele barulho para ver se era uma comunicação mesmo mal assombrada ou se era um barulho assim, de uma coisa física mesmo que acontece na casa. E eles desafiaram e o espírito respondeu, gente. E aí, a partir daquele momento, eles começaram a fazer perguntas para aquele espírito, descobriram o nome dele, como ele tinha morrido. Então, as irmãs Fox foram fundamentais para entender essa comunicação que os espíritos faziam e como que era o mundo espiritual, que tinha esse mundo espiritual. Então, foi muito importante a experiência que viveu as irmãs Fox. E o que eu ganhei? Tá certo. Eu ganhei tinta branca. Tinta branca na cola. O que vai dar, gente? No meu slime. Gente, tinha cheio de tinta roxa e eu ganhei tinta branca. Eu te continuo. Vai ficar mais branco.
Mas não julguemos, pode ser que o slime dela desenhe e o meu. Então vamos para a próxima pergunta. Pergunta number 3. Fale um pouco sobre as mesas girantes. Então, com essa questão das irmãs Fox, né, essa história já tinha se espalhado e As tudo. irmãs Fox foi nos Estados Unidos, gente. E as mesas girantes foi aonde, Sheila? As mesmas na Europa. Na Europa. Como essa história já tinha se espalhado, né, lá nos Estados Unidos e tudo já estava se espalhando pelo mundo aí, chegando na Europa, começou esse evento das mesas girantes, né? O que eram as mesas girantes? Os espíritos, eles animavam a mesa, né, através de fluidos energéticos, magnéticos, e aí fazia-se pergunta para as mesas e as mesas respondiam dando pancadas. Então a mesa ela girava e aí à medida que a gente ia falando o alfabeto, elas iam confirmando com pancada. Por exemplo, se eu queria escrever a palavra bala, perguntava para eles alguma coisa e aí vamos supor que eu queria escrever uma palavra, eu queria para entender a resposta. Aí vamos supor que eu perguntava alguma coisa que a resposta seria bala, só para vocês entenderem. Aí eu falava letra A mesa ficava quietinha. Aí eu falava letra B, a mesa batia. Então eu escrevia lá a letra B. Aí eu falava letra A de novo, aí ela batia, eu escrevia o A. Aí eu falava C, D, E, F, G, H, chegava no L, aí eu falava L. Aí as letras que não eram a resposta, ela ficava quietinha. Quando chegava na letra L, ela batia, eu escrevia L. Aí começava de novo, letra A, ela batia, eu escrevia A. Então eu entendi que ela falou bala, eu anotava. Então era assim que eles iam fazendo as perguntas e iam respondendo. As mesas, elas flutuavam no ar, né? E isso se alastrou por todos os Estados Unidos. Inúmeros médios começaram a psicografar, fazer perguntas e fazer psicografias utilizando esse método, né? E aí foi isso. Certo? O que a tia Sheila ganhou? O que eu ganhei? Gente, Three. agora vai Number ficar 3. esquisito. Olha ela rindo. Só porque meu slime vai ficar esquisito. O meu não tem cor, né, gente? Pelo menos meu colorido. Vamos ver. Roxo com verde é da que cor, gente? Quem foi? Não, cara de Shrek. Foi pior. Meu slime foi cor. Não conheço os melhores, a gente vai dar muito bom. Vamos ver tudo. Tia Sheila não, tá com de sei lá o quê. Nossa! Bagunça. Não façam bagunça em casa, porque senão a mamãe já me orelha da graça. Tivemos essa ideia. Mas, né? Então vamos para a próxima pergunta. Fico eu aqui com meu slime cinza esverdeado ou verde acinzentado. Sei lá que cor é essa. Então bora lá. Fale um pouco sobre o professor Rivail e as mesas girantes. O professor Rivail, ele era como um professor, né? Uma pessoa estudiosa, uma pessoa que queria entender o que estava acontecendo ali naquela época das mesas girantes, né? E aí ele ficava assim, eu não acredito muito nesse negócio de mesa girante não, gente, esse trem é meio balela, né? E um amigo dele convidou ele para ir ver as mesas girantes. E aí que ele viu que tinha mesmo essa comunicação com os espíritos. E aí acendeu nele a vontade de, como um estudioso, pesquisar o que acontecia, o que aqueles espíritos diziam e se eles podiam trazer uma mensagem com lógica pra gente. Então foi aí, quando ele começou a estudar as mesas girantes, que acendeu nele essa vontade de pesquisar sobre os espíritos. Isso mesmo, tia Tá Sheila? certo? Então vamos ver, gente. Então é o 4, né? 4. Ai, ganhei glitter. Branco. Branco também, porque meu slime ele é todo branco. Ai, gente, muito. Ela ganhou glitter branco no slime branco. Vai ficar lindo assim. Ai, meu Deus. Se você tem de casa, meu slime é branco. Bem branco. Tá ótimo, né, gente? Eu não gosto do céu. Próxima pergunta. Vamos lá. Como Allan Kardec codificou o espiritismo? Respira, tia Sheila. Depois que ele teve contato, né, com as mesas girantes e que ele viu que aquilo era verdade, né, porque antes ele duvidava. Ele começou a estudar e tudo, e aí ele teve a oportunidade de fazer perguntas para os espíritos, né? Ele se reuniu com médiuns
né, com pessoas que têm mediunidade, que conseguem ter esse contato com o plano espiritual, e aí ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam. Então aí ele foi anotando tudo e isso se transformou em um livro, né? Todas as informações que os espíritos trouxeram, a gente tem um livro aí super importante, que é o Livro dos Espíritos, que é de todos eles o mais importante, né? Que contém essas perguntas em relação à vida espiritual. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, tem uma pergunta mais pra frente que explica mais um pouquinho sobre cada um dos livros, tá certo? O que eu ganho? Number 5. Ai, glitter azul no slime de cor esquisita. Vai ficar bem bonito, né? Assim, olha que bonitinho. Nossa, gente, vou levantar pra vocês verem meu slime, ó. Bonito. Uma pergunta, enquanto a tia Sheila... Por que Rivail usava o nome de Allan Kardec? Então, Allan Kardec não queria associar o nome dele ao Espiritismo, porque o Espiritismo é uma obra dos Espíritos e não de Rivail. Então, por isso que ele passou a usar esse falso nome para não associar a ele o Espiritismo, e sim aos Espíritos. Aê! O que eu ganhei? Número 6. Olha, agora vai ficar bonito. Gente, verde! Desculpa, gente. Uau, peguei tudo. Oh, que lindo. Um pouquinho de cor, Meu slime de branco. Enquanto verde. Enquanto isso, segue de cá com a música. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Quais as principais obras do Espiritismo? Então, a gente tem 5 obras, né, que são as principais, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São 5 livros que foram codificados aí pelo Rivail, né, de codinome Allan Kardec. Certíssimo. O que eu ganho? Number 6. Não, sério. É 7. Olha o glitter Olha! platinado. O glitter, olha! Ele está tão bonito no meu slime. O verde também, mas eu te empresto. Presta pra ela. E o tanto que ficou um slime cinza com glitter cinza. É, agora, viu? Eu fui rir dela, gente. Aí o slime branco com glitter branco, o meu slime cinza com glitter cinza. Ou seja, nem apareceu. Glitter cinza, mas tá tudo bem. Oitava e última. Próxima. Fale um pouco sobre as principais obras do Espiritismo. Então, igual a tia Sheila falou, teve o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Foi o primeiro livro do Espiritismo. Ele fala, por exemplo, o Allan Kardec faz uma pergunta e o Espírito responde sobre aquela pergunta. Então, tem várias perguntas. É o livro base do Espiritismo. Tem o Livro dos Médiuns, que fala dessa comunicação entre o plano espiritual, sobre mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar sobre as questões morais, explicar um pouco mais sobre as leis morais que Jesus veio trazer para a gente. Então, ele vem explicando partes do Evangelho. O Céu e o Inferno, que fala de como que é essa passagem do plano físico para o plano espiritual, né? Fala um pouco também de recompensas, de punições, de anjos, de demônios, né? Então ele fala um pouco dessa vida depois da morte, como que funciona. E a Gênese, que concilia um pouco ciência e religião. Então ele fala um pouco de forma científica sobre o espiritismo. Ok, gente? Ok. Nossa, um pouco de cor. Um pouco de cor preta. Ai, eu acho que nenhum dos Preta nossos é vai... ausência de Todos cor. vão ficar iguais. Eu acho que não vai ficar bom. Ai, sujei a tinta. Mas será que vai dar certo nossas olhas, gente? Mas eu acho que o meu vai ficar mais bonito. Eu sou como é que sai. Gente, ela tá mal do slime. É isso, pode pôr uma brincada da sua Sheila, vê o que vai dar assim. Qual a quantidade que põe? Um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né, gente? Tem que ensinar a tia Sheila. Eu não sei fazer slime, gente. João, você nunca fez slime na sua casa, João? Não, mas eu fiz vídeo. Põe mais grão. Ó, o seu tá bom, você tem a mão boa pra mexer em slime, hein? Deixa eu ver. O meu não tá bom, não. Mas tem que ficar tipo uma pasta aqui. Nossa, tá ficando bom, Sheila. Eu
Eu não sei se vai pra isso. Miguel, sabe qual é o meu slime? Letícia, sabe fazer slime? E assim, Lucas. percebemos que não importa a quantidade de cores, vai ficar os dois cinzas. Lucas, sabe fazer um slime? Pedro, sabe fazer slime? Nina, sabe fazer slime? Ajuda te achar. Ô, gente, manda uma foto dos slimes seus aí, fazendo na sua casa. É, manda um vídeo aí, um tutorial pra nós, porque tá difícil. Olha pra você ver aqui no canal. O que faltou no nosso slime? Tem uma beleza, faltou mesmo, viu, gente? Dois cinzas. Uma beleza assim, faltou. Gente, como é que Chega de descobrir os olhos da água, cara. Continua do próximo vídeo. Ó, tá muito bom, não, porque fica, ó. Não, eu tô soltando do fundo da Dá, vasilha. é isso aí, Sheila. É Aqui. isso aí, ó. Você tá no caminho. Eu acho que agora eu exagerei na água bórica. Eu acho que agora eu dei uma leve exagerada na água boricada, gente. Não, mas tá soltando, hein? É, ó. Olha, tá ficando bom também, Grazi. Gente, que legal. Ainda... O que nós vamos brincar com isso? O que vocês fazem com slime, gente? Vocês montam alguma coisa, sei lá. Eles gostam de fazer tipo assim no dedo, ó. Ai, gente, acho que eu não vou conseguir nem mexer, não vai? Eu mexo, você quer? Olha, não, que eu fiz. Ó. Gente, meu slime não deu muito certo, tá colando na mão, não devia estar colando não. E o meu também. Fala pra gente o que a gente errou, gente. O que faltou aqui, se foi espuma de barbear, se foi... Se a gente pôs muita água boricada, se a gente mexeu pouco. É, gente, a gente não sabe mesmo não, mas a intenção valeu. Vai sujar sua calça, Sheila. Então a gente faz a prece final, manda pra gente depois como é que faz um slime bem feito, porque não deu muito certo, né? Manda o tutorial, gente. Tchauzinho. Beijo.